Então a gente vai falar agora sobre timeline. Da mesma maneira que a gente sempre abriu timeline, a gente vai abrir por aqui. Option Command I, F12 ou via a ferramentinha aqui do lado, Tools, Developer Tools, a gente vai abrir a timeline. Então a gente vai falar um pouco sobre ela e o que ela nos traz. Muito para performance e para verificação de vazamento de memória, ela vai ser utilizada. Então, digamos que a gente queira ver se o scroll aqui está funcionando bem ou não, ou quantos frames por segundo a gente está gastando. Então, dá para ver, não sei se dá para ver muito bem no vídeo, mas ele dá umas travadinhas de vez em quando. Então, se eu começar a captura aqui embaixo, ele vai ficar vermelho, e eu iniciar a captura. Uau, já capturou várias coisas. Isso aqui são todos os eventos que são capturados, e ele vai mostrar para a gente o que foi executado ou não. A gente consegue limpar eles, alguns deles, tirar os que demoraram menos de 15 milissegundos. Então a gente consegue ver que esse evento aqui em particular demorou muito mais do que 15 milissegundos. E qual que foi o evento? Foi o evento de Paint. Ele estava pintando a tela para a gente poder visualizar aquilo lá. Tem um outro aqui que é de Recalculate Style. Então são esses os que estavam tomando mais do que 15 milissegundos para serem executados. Além disso, a gente consegue ver quantos frames por segundo a gente estava gastando. Pode ver que 60 frames por segundo passou batido aqui, né? Tem muito mais coisa rodando a mais do que 60 frames por segundo, inclusive, quer dizer, a menos do que 60 frames por segundo, inclusive menos do que 30 frames por segundo, que no nosso caso não é aceitável. Essa quantidade de frames por segundo não é aceitável. Se a gente conseguir, se a gente for descendo, a gente vê o que foi realizado. Então, por exemplo, esse Paint, o Recalculate Style. Então, eles estão realizando alguma coisa que está sendo muito, que está consumindo demais. Imagina num computador que não tem tanto poder de processamento, vai ser muito pior a performance dessa aplicação, dessa página, quando estiver rodando dentro dessa aplicação. Então, logicamente não é uma solução. Vou clicar aqui em Inspect Elements. Se eu clicar com a lupa, aqui também vai ser no mesmo. Vou clicar aqui fora. E eu vou tirar alguns backgrounds. Eu fiz um teste, ficou bem legal e ficou bem mais rápido. Só para mostrar. Então, eu vou tirar todos os backgrounds, inclusive todas as imagens. Vou deixar só a corzinha aqui, para pelo menos ter alguma coisa. Pode ver que mudou bastante, não tem aquele preto atrás e tudo mais. Mas ficou um pouquinho mais leve. Para garantir que ficou mais leve, para a gente verificar que ficou mais leve, vou começar a coleta. E aí eu vou executar. Pode ver que os picos de mais de 15 milissegundos são menores. Pelo menos quando eu estava executando aqui já subiu um pouco mais. Mas é bem menor, a gente consegue executar. As ações estão sendo tomadas mais rápidas. Além disso, eu vou mostrar um pouquinho sobre a memória. Nossa, super legal que ele já mostrou. Existe um tal de um Garbage Collector aqui dentro do Chrome Developer Tools também. Se a gente clicar, ele vai limpar para a gente a sujeira, os objetos que já foram destruídos e não foram limpados ainda da memória. Então, se eu começar a coleta e a gente observar ali, só está crescendo a quantidade de memória. Se a gente continuar utilizando a aplicação, isso aqui eu só estou fazendo scroll. Se fosse uma aplicação, um jogo, algum tipo de alguma coisa assim, ele apareceria muito maior do que 6 megabytes de consumo. Então, está consumindo e aí do nada ele vai lá e limpa essa quantidade de memória, ela não é tão grande. Então, se eu clicar ali, também ele vai limpar de novo. Tá vendo? Isso aqui ele limpou automático. Eu vou parar aqui. Essas duas foram duas limpezas automáticas. Isso aqui fui eu que realizei essa limpeza, ele desceu. Então, há um Garbage Collector e isso aqui também é importante para a gente verificar se a nossa aplicação está com Memory Leak ou não. Então, ele vai mostrar para a gente onde e qual ponto aqui, o que aconteceu nesse momento, ou o que estava acontecendo, por exemplo, nesse momento, para que a memória crescesse. Então, Paint, teve um evento aqui de scroll, que isso aqui ele agrupa deixa eu aumentar isso aqui. Ele vai agrupar os elementos para a gente que foram realizados assincronamente. Então, os eventos assíncronos ele vai mostrar para a gente dessa maneira. Eu vou tirar os que demoraram mais de 15 milissegundos, quer dizer, os que demoraram menos de 15 milissegundos, e a gente consegue ver, por exemplo, esse jQuery.min.js, o que foi executado, quais são a call stack que foi executada que demorou mais de 15 milissegundos. Isso aqui é hiper bacana, muito legal mesmo de ver isso. Então, o tempo agregado aqui, ó, ele demorou de scripting, pode ver que o amarelo é scripting, rendering, painting, loading, aqui, ó. Ele demorou 243 milissegundos para executar o script.
como completo. Então, é muito bom de ver isso aqui e você fazer troubleshooting de performance da sua aplicação através da timeline, tanto para ver quais são os eventos que foram disparados, que eu estou filtrando, não, agora eu estou filtrando, com 15 milissegundos. Então, os eventos que duraram mais de 15 milissegundos, isso aqui é de Paint, isso aqui é do próprio Chrome, mas se você está fazendo com que isso aconteça, com que o seu CSS, as suas imagens sejam muito, muito pesadas, pode ser com que o frame rate caia bastante e a gente tenha essa percepção de demora. Para fazer uma comparação, eu abri aqui o site do jQuery mesmo. É um site bem mais simples do que aquele lá, mas ainda assim ele é bonito, ele tem todas as ideias, tem uma shadow aqui, tem um degradê e tudo mais. Ele é um site completo, ele não é um site tão feio. Então, eu não estou comparando uma Ferrari a um Uno. Estou comparando dois sites bons e dois sites bonitos. Então, deixa eu começar a captura aqui, vou fazer o scroll da mesma maneira. E pode ver que o frame rate, a gente permanece a 60 frames por segundo muito mais fácil, pela quantidade de itens que tem e pela maneira que eles foram construídos. Então, esses menus, por exemplo, se a gente tirar eles de imagens e colocá-los em código, então se a gente criar uma div aqui em cima e a gente colocar a borda e tudo mais, vai ser muito mais leve do que eu colocar uma imagem. Uma imagem é sempre mais pesada do que a construção HTML para o browser. Ele sabe já gerenciar a engine de gerenciamento dos elementos HTML já é muito melhorado e a gente consegue gerenciar melhor os elementos HTML que são muito mais leves, inclusive para transporte. Quando a gente sai do servidor, vai para o usuário, a gente vai para a máquina de aplicação, para a máquina que vai visualizar esses dados, vai ser muito mais rápido, porque não é uma imagem, é só um código HTML que você consegue comprimir com gzip e fica muito leve e fica mais fácil, mais rápido na hora de demonstrar. Não fica tão pesado quanto uma imagem. Então, essa aqui é a timeline, utilize-a para detecção de memória, para verificação se a sua página está dentro do frame rate de 60 frames por segundo, se está acontecendo muito bem. Teste em várias máquinas diferentes, em vários browsers, inclusive, e para verificar quais eventos estão sendo gerados quando você faz determinada ação, não só para scroll, mas sim para navegação de página, se você tiver um script rodando que fecha um balãozinho, faz alguma coisa, enfim, se faz, por exemplo, isso aqui, quando você põe em cima, ele aparece, se está demorando para aparecer, enfim, para detecção de performance mesmo dentro do JavaScript, dentro do Chrome, esse é a timeline.